Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, da Lavra Editora, e informando hoje que a Lavra, nesse dia 8 de outubro, uma data bastante emblemática, completa um ano de existência. E, dando sequência à nossa entrevista com pessoas ligadas à literatura, à arte, à cultura em geral, temos hoje uma entrevista com uma jovem escritora, mas já com bastante sucesso, né? Com trabalhos concorrendo a vários prêmios, e ela ficando sempre entre os classificados, inclusive já com um livro traduzido na Alemanha. A nossa entrevistada de hoje é a autora Márcia Barbieri. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Primeiro, parabenizar pelo um ano de existência, né? Passa rápido, parece que foi outro dia. Pois é, né? É uma data, assim, importante que a gente escolheu, que é o Dia do Direito à Vida, e também é uma data bastante emblemática, que é no dia em que Che Guevara foi capturado e morrendo, sendo assassinado no dia 9 de outubro daí, né? Então, 8 de outubro foi a data que a gente escolheu para lançar a nossa editora, com uma visão bem clara do que nós pretendemos e tal. Ô, Márcia, vamos começar assim. Quantos livros você publicou? E desses, qual é aquele que você julga que foi a melhor realização sua? Então, eu publiquei a trilogia, né, do Corpo, que são os 3 romances, A Puta, O Enterro do Lobo Branco, O Último, A Casa das Aranhas. E antes desses 3, eu publiquei o Mosaico de Rancores. E antes do Mosaico, eu publiquei Anéis de Saturno, totalmente independente, e As Mãos Mirradas de Deus, que foi pela Multifoco, uma editora carioca. Eu também publiquei um outro livro de contos, A Morte do Eu, A Revolução das Coisas Mortas, só que eu publiquei ele em e-book. Mas por algum motivo a editora acabou desativando o site, então ele acaba os leitores não conseguem acessar mais esse livro, porque estava apenas em e-book. Então, romances são Mosaico de Rancores, A Puta, O Enterro do Lobo Branco e Casa das Aranhas. É esse? E os outros Isso. São de contos? Ah, tá. Você começou como contista? Na verdade, eu comecei como poeta, não como poeta, é estranho falar, né, como se fosse poeta, não comecei como poeta, na verdade, comecei escrevendo poemas. Eu acho que quase todo mundo começa com poemas, porque tem a impressão que é mais fácil por ser menor, né? Eu não sei, então, quando eu era adolescente, eu costumava escrever poemas. Não que eu considero que eu escrevia bons poemas, mas eu comecei primeiro com poema, depois eu fui para o conto e depois eu fui para o romance. Poema é o que eu menos escrevo, né? Mas contos eu normalmente mesmo quando eu estou escrevendo romance, eu sempre acabo escrevendo um ou outro, né? Conto. Que é um gênero, aliás, que eu gosto, todos os gêneros eu gosto bastante. Só o poema eu acho extremamente difícil. Assim, tipo, um bom poema eu acho muito difícil elaborar. Então, é um gênero que eu comecei, mas hoje é muito difícil eu me arriscar no poema. Se bem que a linguagem de seus romances são linguagens assim bastante trabalhadas e até poéticas em algumas passagens, não é? Em muitas passagens. Eu acho que talvez seja até por essa paixão mesmo pelo poema. Eu gosto muito de ler, né? Poemas. É que nem eu falei, eu só não escrevo mesmo porque eu acho que é o gênero mais difícil de escrever.
E de romance, qual a... Opa, tem um gato aí. Isso que eu falar, eu estava rindo que eu vi ele vindo aqui atrás do sofá. Desses, qual é o que você acha que foi até agora a sua grande realização desses livros? Então, eu acho que talvez é que a gente tenta se superar em cada um, a gente vai tentar fazer melhor, mas não sei se a gente necessariamente consegue, né? Uhum. Eu acho que talvez a Puta foi um romance que mudou bastante, talvez. Eu fiquei um pouco mais conhecida por causa do livro, mas eu conheci, na verdade, mais leitores chegaram até a minha obra por causa da Puta. Não sei se ela é melhor realizada que as outras. Também não sei se é uma questão por causa do título, por Uhum. causa da capa, que talvez tenha também ajudado bastante a fazer a divulgação, acabou fazendo a divulgação dos outros livros, né? Uhum. Como é que surgiu esse título? Então eu sempre falo, porque Não tem muita muito gente que ortodoxo, digamos assim. então tem muita gente que fala, mas você colocou a Puta porque você queria fazer marketing tipo, vender. Eu falei, não, pior que não. Depois eu achei positivo. Eu falei, não, é até legal que ajuda, mas inicialmente, na realidade, eu comecei a escrever e eu colocava no arquivo como a personagem principal era realmente uma puta, eu sempre fechava o arquivo e deixava salvo como a puta. Na verdade, eu não tinha pensado no nome do livro. Só que aí eu fiquei tipo 1 ano e meio, 2 anos escrevendo, e toda hora aqui eu abri o arquivo, era puta. Aí na hora de eu escolher o nome, eu pensei, uai, mas na verdade já tem o nome, porque está aí no nome do arquivo, e eu acabei usando o mesmo nome, que foi o primeiro que eu comecei mesmo, que eu nem tinha pensado como título. Tinha pensado só para quartar mesmo, para salvar o texto, né? E aí eu acabei usando, e claro que depois eu percebi que realmente era um nome legal, porque eu queria fazer algo que tratasse do corpo e que falasse da sexualidade de forma mais crua, né? Então eu achei que o nome tinha a ver com a proposta também. Aí eu acabei deixando. Como é que é essa questão de colocar título no romance? Ele vem no assim ao final ou vai surgindo às vezes durante o ato de escrever? Você vai escrevendo e já vai pensando no título ou deixa para o final? Como é que você procede? Tem um método nisso, não? Eu acho que não, porque com cada um foi diferente. Por Uhum. exemplo, com o Mosaico de Rancores, eu coloquei o título, tipo, só depois. E foi Uhum. até, e foi até uma sugestão do meu ex-marido, o título, esse Mosaico de Rancores, que tinha alguma parte do texto que falava disso, e foi até uma sugestão na hora de eu escolher o título. A Puta foi, como eu falei, do arquivo, o Interlopramo também apareceu, não apareceu no início, apareceu já quase no final do livro. Uhum. Não tem, acho que, um método assim. Ah, tá. Já que, como é que você classificaria a sua literatura? Ela seria feminista, erótica, pornográfica ou uma literatura apenas? Você tem É, alguma classificação? eu gostei da sua pergunta, porque eu sempre falo que eu acho que a literatura, eu acho que ela não tem que ter compartimentos, porque ela acaba englobando todas as coisas, né? Então, acaba sendo uma literatura, por exemplo, não é apertamente feminista a minha literatura, mas acaba contendo coisas sobre o feminino, né? Porque eu sendo mulher, eu acho que eu não consigo me desvencilhar disso, então isso vai aparecer. Acaba tendo coisa do erótico, do pornográfico,
Mas eu não classificaria como ou pornográfica ou erótica, eu classificaria simplesmente como literatura mesmo. Às vezes acaba tendo essas divisões mais por uma questão de. Às vezes, até na hora de divulgar, é mais fácil. Mas, na realidade, eu acho que a literatura não tem que ter muito compartimento. E literatura política? A sua literatura, você Nossa, acha que... meu Cato derrubou todos os livros Mas, então, a sua literatura, ela é política? Você considera isso ou não? Como é que se dá essa relação do que você escreve e a política? Nossa, eu não saberia dizer. Eu acho que todo texto acaba sendo político, não tem como fugir disso. Mesmo que ele não seja escrachatamente político, ele sempre vai aportar alguns assuntos que estão ali na política, que são do seu tempo. Eu acho que acaba contendo, mas não de forma assim consciente, que eu penso, vou tratar disso dentro do livro. Mas eu acho que acaba aparecendo naturalmente. Eu percebo assim que por exemplo, não só em um Mosaico de Rancores, mas acho que em toda a sua obra, assim, uma certa, digamos assim, violência, uma coisa muito dura, assim, às vezes até cruel um pouco da linguagem. É, isso é deliberado? Como é que é? Ou é eu que estou lendo errado isso? Há uma certa dureza assim que você procura passar no próprio trabalhar, assim, que a sua linguagem me parece muito bem, muito trabalhada, muito, até eu perguntei até antes sobre a poesia, porque é uma linguagem que remete um pouco a momentos até ao fazer poético, né? Mas ela é simples assim, em passagens, assim, uma certa dureza dessa linguagem. Isso, o que você diria sobre isso? Eu acho que é culpa do Augusto dos Anjos. Eu lembro que eu li Augusto dos Anjos, eu era muito nova e eu fiquei totalmente impactada. Não sei se aquilo ali me contaminou, aquele tom mais duro da linguagem, dos temas. E realmente, no sentido de ser atrapalhado, é porque eu tento fazer também o que eu gosto de ler na literatura, por exemplo. Eu gosto muito de textos, não que eu não goste de narrativa, de textos que são totalmente, que contam uma história, eu gosto também. Mas me agrada muito textos que atrapalhem muito com a linguagem. Às vezes, não necessariamente que conte uma história, às vezes eu nem me importo. Eu gosto de texto que me faça ter sensações. E talvez eu tente fazer isso dentro do meu texto. E você, quando vai escrever, você tem essa preocupação de contar uma história ou não? Não tenho, assim, não tenho muito, mas eu tenho um pouco, eu acho. Eu tento colocar sempre, eu penso algumas características assim, para colocar na história, não falar o livro vai ter tal história, mas eu acabo me deixando levar muito pela linguagem e pelo que o texto vai pedindo na própria fluência dele, quando você vai escrevendo. Então, às vezes, realmente, a história acaba ficando em segundo plano. Às vezes, eu até penso em escrever de um jeito, por exemplo, inicialmente, penso em alguma coisa, mas no desenrolar, assim, do romance, eu acabo meio que mudando muita coisa. Mas eu nunca deixei mesmo, tipo, eu acho a história em primeiro plano. Para mim, toda vez que eu escrevo, o primeiro plano sempre é o trabalho da linguagem e a história acaba ficando em segundo plano. Entendo. Então, já que estamos falando tanto da linguagem, dessas coisas todas, leia um trecho à sua escolha aí para a gente.
Ah, tá. Isso é um trabalho seu. Eu vou falar, eu nunca consigo, tô falando, colocar certo aqui. A Casa Casa das das Aranhas. Aranhas, porque como é o último romance, então eu vou ler um pedacinho dele. Eu vou ler a contracapa, porque é um trechinho pequeno para não ficar muito cansativo também. E, perto de você, Augustina, me sinto como um bicho com o ventre apaulado, agoniçando com as pernas para cima, com medo constante que uma criatura crante e pesada me esmague. E por acaso não é isso o amor? Uma inabalável espera para ser subtraído? Um oásis em meio a um deserto de homens tristes? Um desejo vago e desarticulado? Uma vontade insana de nunca morrer? Uma ânsia de não mais viver desacompanhado? É o trechinho ali, o trechinho da contracapa. Ah, tá. O Casa das Aranhas é seu último trabalho publicado, né? Seu último romance. Isso. E agora, como é que surgiu a sua vocação como escritora? Isso vem assim desde de menina? Como é que e essa transição? Você mais ou menos falou um pouco sobre isso antes, mas como é que é? Você escrevia já desde nova? Como é que foi surgindo isso? Ou na idade adulta, de repente, falou assim, agora vou escrever. Como é que foi isso? É engraçado que eu lembro de um episódio, quando fala disso, eu lembro me veio na cabeça um episódio com a minha irmã mais velha, que eu lembro que ela tinha um poema do Drummond, e eu acho que eu tinha uns 9 anos. E ela copiou esse poema no caderno, e quando ela é 4 anos mais velha do que eu. E quando eu perguntei para ela de quem que era aquilo, ela mentiu, ela falou que ela tinha escrito. E aí eu achei totalmente maravilhoso. Falei, nossa, como alguém pode escrever alguma coisa? Porque eu achava que era uma coisa totalmente inacessível. Eu acho que aí foi um clique, né? De que era possível você querer escrever e ser escritor. E eu sempre gostei muito de ler, então, desde essa época, desde que eu me entendo na escola, eu lembro que eu gostava muito dos textos, da parte escrita, né, dos textos que viam no próprio livro didático, eu sempre gostei. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, que eu comecei mesmo a escrever. Que eu falei, comecei com os poemas e com os contos, só mais tarde que eu comecei no romance. E já que você está falando da sua irmã, você é de onde, Márcia? Como é? Fala um pouco de você, assim, de onde você veio, etc. Eu não perguntei isso no início. Então, eu sou de Indaiatuba, né? Eu nasci em Indaiatuba, que é uma cidade no interior de São Paulo. Eu fiquei lá até os 22. Aí eu fui para Assis para fazer letras, já porque eu gostava de escrever, então eu acabei cursando letras. E assim, a minha família não é muito. Não tinha ninguém muito ligado a livros, por exemplo, né? Meu pai é lavrador, minha mãe é dona de casa, então eu acho que a minha influência maior foi mesmo, talvez, através da escola, né? O meu acesso maior aos livros acabou sendo através da escola. Certo. E que autores você lia e que você lê? Algum deles que você já falou de Augusto dos Anjos um pouco. Quais são os autores assim que você gosta de ler e que desde sempre chamaram a sua atenção? Nossa, eu comecei, né, com o poema falando do Drummond, porque o Drummond eu li muito nova, por influência até da minha irmã, porque eu lembro que ela era 4 anos mais velha, e na escola dela eles
eles deram um livro lá que era seleto em prosa e verso, e tinha muita coisa do Drummond. Então, eu acho que foi um dos primeiros autores que eu tive acesso, foi o Drummond, Manuel Bandeira. Então, teve uma época que eu lia muito, e até hoje, na verdade, eu considero o Drummond um dos melhores poetas, ainda hoje. Assim, em termos de quantidade de poemas bons, né? Porque eu acho que tem muito poeta bom, mas às vezes que faz alguns poemas bons e muitos poemas razoáveis. E eu gosto muito do Murilo Mendes também. Prosa, eu gosto muito do Dostoiévski. Eu não sei exatamente o que mais me influenciou, porque tem muita coisa que eu leio hoje, por exemplo, e eu não lia quando eu era nova. Não sei te dizer, mas Hilda Hilst eu também acabei conhecendo mais velha e gosto bastante. Jean Genet, eu acabei também não lendo muito nova. Tem muitos autores que eu acabei lendo um pouco mais velha, então não sei falar se é da minha formação, porque nova eu li muito Machado de Assis, eu li o que todo mundo lia, na realidade, né? E adolescente eu li muito Agatha Christie, às vezes eu até falo, acho que tem alguma coisa de Agatha Christie nos meus textos que eu lia quando era adolescente, eu lembro que eu lia todos da Agatha Christie, eu lembro que eu fiquei muito impressionada quando eu era adolescente também com o livro do Marcelo Rubens Paiva, que era Feliz Ano Velho. Sim, sim. Né? Eu nem sabia quem era ele, eu fui na biblioteca e procurando os livros eu achei na biblioteca da escola. E eu lembro que eu gostei muito. Então, assim, acho que a minha referência de literatura é muito variada, porque quando eu era nova, na verdade, eu não tinha uma... Eu pegava o que aparecia na frente. Como eu não tinha essa preocupação... Porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente acaba ficando com essa preocupação estética, né? Vou pegar esse livro porque alguém falou, porque o livro é bom, não sei o quê. Mas quando eu era nova, eu não tinha muita preocupação. Eu pegava o que aparecia e eu tentava ler. Assim. O Walter de Almeida Costa fez um comentário aqui que falou assim, legal esse depoimento em que revela que o contato com os livros foi através da escola. Sua escola foi boa para isso, para te aproximar com os livros? Dos livros? Nossa, sim, eu acho que foi muito boa, porque eu lembro até de um livro, um dos primeiros livros assim que eu li, que eram mais grossos, né? Eu lia livro, mas eu lembro que um que era mais grossinho, que eu lembro até hoje desse livro, eu até cheguei a comprar ele de novo para reler, para ver o que eu achava, chamava Terra Azul. E foi um livro que foi uma professora do 4º ano que apresentou, ela fazia uma roda, né, de conversa, e aí ela colocava alguns livros em cima, assim, na frente da lousa, e aí pedia para a gente escolher, ou para a gente indicar para um amigo indicar para o outro, qual livro você indicaria para o seu amigo? E depois a gente conversava sobre esse livro. Então, eu acho que no final, eu acho que a escola foi mesmo fundamental para me ensinar a gostar de literatura, porque eu lembro que eu estava no 4º ano, tinha uns 10 anos, eu fiquei totalmente fascinada com esse livro. Márcia, e hoje você trabalha como professora? É uma curiosidade que eu tenho. Sim, eu sou professora da prefeitura, né? Uhum. Então, eu dou aula, como é da prefeitura, eu acabo dando aula do 6º ao 9º ano. Uhum. Tá certo. Bom, e a gente estava falando basicamente assim, sobre os seus trabalhos, os contos, o romance. Como é que como é que é a construção assim, de um romance? Você tem um projeto, já define um projeto e vai trabalhando sobre ele, ou você, a partir de uma ideia, você vai desenvolvendo e enfrentando os percursos do meio do caminho, mudando de rota, ou você é daquele tipo metódico que define, faz
um pequeno argumento, em cima daquilo vai trabalhando, define, alguns até já vão com número de páginas definidas e tal, ou você vai de acordo com as ideias ou o que a história e o desenvolvimento da escrita vão pedindo? Como é que é? Eu normalmente eu começo a escrever a partir de alguma ideia. Assim, por exemplo, às vezes eu tenho, quando eu escrevi, todos, que nem o que eu estou escrevendo agora, eu tenho uma ideia do que eu quero eu não tenho ideia de quase nada do livro, mas eu tenho uma ideia do que eu quero para o final, o que eu quero ser com aquele livro. Uhum. Mas eu não tenho nenhum tipo de método, assim, tipo, de escrever antes alguma coisa, não. Isso vai citando na própria escrita. Então, por exemplo, às vezes, eu acho que eu cheguei até a comentar isso no Facebook, que nem quando eu estava escrevendo A Casa das Aranhas, estava escrevendo, aí, de repente, apareceu um personagem que era o Homem Sem Cabeça. E, assim, não era um personagem que eu tinha pensado em fazer, não tinha nada a ver inicialmente com o livro, não tinha nem sabia por que ele tinha surgido. E aí, a partir quando ele surgiu, eu comecei a inserir ele dentro do que eu já tinha. Então, acho que acaba muito aparecendo, né, acaba acontecendo muito isso. Eu fui escrevendo e, às vezes, alguns personagens surgem, mas eu tenho uma ideia, sim, do que eu quero, do que eu quis ser com aquele livro. Tem alguma coisa já, normalmente ao final. Por exemplo, eu escrevo a partir do que eu quero para o final, eu quero mostrar tal coisa, então eu vou escrever para mostrar isso. Mas nada muito definido. Certo. E as suas ideias, como é que surgem? Tem algum segredo nisso? Não, eu tento, é que nem eu falei, às vezes eu sou meio, não sei se é preguiça, mas às vezes tenho muito medo de escrever, de sentar para escrever. Então, às vezes eu meio que enrolo, né? Então, vários dias eu quero sentar para escrever, acabo não escrevendo nada, nem sentando, nem abrindo o arquivo. Mas normalmente eu coloco uma música, acento um incenso, uma vela, né, para ver se ajuda. E aí eu não sei se é acessar o inconsciente, eu não sei se a gente consegue acessar o inconsciente, mas eu tento me deixar levar pelas próprias palavras, pelas coisas que vão surgindo. Eu tento não ter tanto filtro na hora de escrever para não me bloquear também, mas normalmente eu demoro muito para escrever. E eu também não sento, por exemplo, dificilmente eu fico mais do que 40 minutos no arquivo. Por exemplo, se eu sento para escrever, independente de ter saído uma linha ou 10 linhas, quando tem uns 40, 50 minutos, uma hora, eu paro de escrever. Uhum. Eu não fico muito tempo, por exemplo, por dia, vendo o texto. Certo. Então, já que você falou em texto, leia mais um texto de sua escolha aí para a gente, para quem não conhece, ter um contato muito inicial aí com o seu trabalho, e para a gente que já conhece, relembrar um pouco. Eu vou ler um trechinho, né? Eu vou ler a Casa das Aranhas mesmo, né? Até para ajudar a divulgar. Eu vou ler um pedacinho do prólogo, que é como começa o texto. Eu vou ler a primeira página. Prólogo de um conto de horror. Um apagão tomou conta do povoado inteiro. Se olhássemos pelas janelas das casas, conseguiríamos avistar apenas pequenos feixes de luz, provenientes, provavelmente, de velas acesas. Ninguém ousava deixar suas casas. As ruas estavam escuras e desertas. Os assassinos enfurnados em seus cubículos. Escutávamos apenas o escarcéu dos catos nos telhados. É admirável a forma como os catos fazem amor. Em outra encarnação, nascerei na carne desses bichos.
o latito incessante dos cachorros tentando nos alertar para um perigo invisível, e os quinchados dos ratos esfomeados no esgoto. A pensão estava ainda mais sinistra, a construção falida, as portas e janelas desfalecidas, os trincos enferrujados, as árvores secas, o jardim apantonado, a fonte servindo de mictório e pouso de pássaros. Ninguém poderia supor que alguém habitasse aquele lugar fantasmagórico. No entanto, a vida dos homens se prolifera nos lugares mais improváveis e insólitos. Aí eu li o comecinho, a primeira página. Uhum. Márcia, o livro. Casa das Aranhas, que foi publicado pela editora Reformatório, não é isso? Isso. O Marcelo Marques está fazendo uma pergunta aqui. Márcia, quais são os maiores desafios para novos escritores e qual o maior desafio que você enfrentou? Nossa, qual os maiores? Para mim, é que eu pensando em mim, eu acho que o maior desafio para mim é sempre escrever. Para mim, o maior desafio de todos, claro que para você publicar, achar uma editora, tudo isso acaba dando um trabalho para você divulgar a obra, entrar em contato com as pessoas, para que as pessoas te ajudem a divulgar, tudo é trabalhoso. Mas, para mim, o mais ainda, eu acho que o enfrentamento que eu tenho, e não é só assim como... Eu não acho que esse enfrentamento é só para o novo escritor, eu acho que é para todo escritor o tempo inteiro, eu acho que é a própria escrita. É que nem eu falei, enfrentar esse momento de você ficar frente a frente com o texto e conseguir continuar. Para mim, é a parte mais difícil. Porque as outras coisas eu acho que são mais mercadológicas, digamos assim. São coisas que, assim, que se você se esforçar, você vai conseguir de alguma forma, né? Claro, não estou falando também conseguir no sentido de virar uma celebridade. Que a gente estava falando antes, que a literatura acaba sendo um nicho, né? Então, assim, uma confraria, são poucas pessoas que leem, né? Então, é muito difícil ser um livro que muita gente vai ler, muita gente vai comentar. Não, mas ainda assim, eu acho que o maior desafio é sempre escrever mesmo, para mim. O que é que leva as pessoas a escreverem, a ter essa coisa assim de enfrentar a folha em branco, se apartar do mundo, mesmo sabendo assim que nos dias de hoje, o máximo que a maior parte das pessoas não leem mais que 5, 6 linhas, que um romance, por exemplo, que é uma coisa de maior envergadura, que exige uma disciplina e um trabalho muito difícil, por exemplo, dos escritores, e as pessoas... E exige também das pessoas, do leitor, uma certa entrega a esse mundo que as pessoas criam, né? Diante desse problema, por que escrever, Márcia? Nossa, se a gente pensasse em todos os contras, provavelmente a gente não escreveria, né? Eu acho que tem algo maior que nos impele a escrever. Eu não sei se não sei se é meio que ser contra a finitude, talvez, não querer acabar, né? E ter a impressão que talvez você dure um tempo mais se você escrever, porque você vai estar na boca de alguém depois que você for embora, não sei. Ou talvez, eu acho que... Eu não sei, se eu não estou escrevendo, eu me sinto muito mal. É como se eu me sentisse meio que inútil, assim, não sei explicar exatamente. Mas é como se eu conseguisse escrever, me desse uma utilidade, me ajudasse, de certa forma, a aplacar esse vazio, sei lá, que a gente... Essa falta de alguma coisa, que não dá para explicar exatamente, né? Falta do quê, né? É um negócio difícil, né? Que você sabe que tem que fazer, se não faz, você não se sente bem. Quando faz,
é um trabalho miserável, mas você está se sentindo ali, pelo menos durante aquele processo da escrita, você está se sentindo realizado. O resto são as contingências, né? O Oswaldo Riga... diga. Sim, é bem que você falou, é só no ato da escrita mesmo, né? Porque parece que é só naquele ato, naquele momento, e principalmente quando você escreve alguma coisa que você mesmo goste, mesmo que seja tipo uma linha, duas, mas é muito no ato mesmo, porque parece que depois tudo fica, né? A gente também acaba ficando muito crítico, né? Uhum. E também tá uma agonia também essa parte de ficar se autoavaliando, né? O Oswaldo Riga, o romancista, que a Lavra vai lançar uma trilogia dele em breve, assim, que a pandemia der uma trégua, fez um comentário. Ele disse assim que ele fica pensando que o ato de criação numa história pode vir de várias condições. Acho que desde situações vividas como intuições que a própria ideia da história pode sugerir. É um pouco em cima daquilo que você estava comentando anteriormente, né? Sim, sim, é bem o que eu estava falando. Que pode ser, né, a partir de alguma coisa que a gente já viveu, e pode ser da própria história que faz se fazendo, né? Uhum. Várias pessoas aí dando um alô aqui para a gente. E, Omar, se eu vou permitir assim, só fazer um comentário, hoje a Lavra, nesse 8 de outubro, está comemorando exatamente um ano de existência. Surgimos no dia 8 de outubro, que é o dia do direito à vida, é a data em que o comandante Che Guevara foi preso e sendo assassinado no dia seguinte, né? E estamos aí agora, no final de outubro, estaremos lançando, depois desse tempo todo parado com pandemia, estaremos lançando nosso primeiro livro depois desse período da pandemia, que é o livro da poeta e cronista curitibana Marília Kubota. O livro Eu Sou Brasileiro, que a gente vai organizar em breve uma live aqui, vamos fazer um lançamento virtual. É um livro de crônicas, está muito interessante. Lembrando também que essas nossas lives ficam arquivadas aqui no Facebook da Lavra e também no YouTube da Lavra, tá? E mais um recado. Amanhã, sábado, dia 10/10, às 18 horas, vai ter o Sarau da Resistência, organizado pela Lígia Regina e pelo Éder Lima, e vai ser transmitido no Face da Lígia Regina. E no domingo, às 16 horas, Antipandêmicos, é um sarau que vai ter a transmissão do YouTube da Lavra Editora e do Face da Casa Amarela, que vão participar os antipandêmicos, o Akira Yamazaki, Escobar Flanelas, o Ivan Neres, o Luca Magalhães e o João Caetano, que sou eu. Então, todos estão convidados aí, e convido vocês para acompanharem também o trabalho da Lavra, que acho que em breve voltaremos aí às nossas publicações normais. E hoje estamos nessa conversa agradável aqui com a Márcia Barbieri. Márcia, você já teve quase ganhando alguns prêmios literários. O que você acha desses concursos literários? Qual a sua avaliação deles e das políticas sociais em relação à literatura no Brasil? Então, eu me inscrevi, acho que texta puta, quando eu publiquei o Mosaico, eu não lembro se eu cheguei a me inscrever em algum concurso, alguma premiação, mas eu lembro que a puta eu já tinha me inscrito. Eu acho que tem que sempre tentar. Eu não sei exatamente qual é se a gente pensar em termos de divulgação,
o prêmio acaba ajudando, por exemplo, se você fica semifinalista, finalista, sempre aparece um ou outro leitor que acaba indo atrás da sua obra porque ela ficou ali como semifinalista ou finalista. Mas eu não acho que tem talvez o impacto maior seja no fato da gente acabar ficando feliz pelo reconhecimento e tá um up a mais para a gente continuar. E claro, né, na verdade, se ganhar é bom pela parte financeira também, se for o prêmio em dinheiro, no sentido da parte financeira. Agora, eu não sei como, eu não acho que esses prêmios, se a gente, que é o que a gente falou desde o início, como a literatura é meio que uma confraria, ela não acaba não chegando para muitas pessoas. Mesmo que eu acho que se você estiver num prêmio, chega um pouco mais, mas não sei, eu tenho que ganhar primeiro para ver o impacto vai ser maior. Mas é que nem eu falei, acaba tendo um público um pouquinho diferente, que é aquele público mais que acaba acompanhando os resultados, né? Então, depois que eu fui semifinalista, apareceu uma ou outra pessoa falando, eu não conhecia seu livro, eu procurei para comprar, por exemplo. Então, quer dizer, de certa forma, o prêmio, ele cumpre o papel que ele se propõe, que é divulgar, né? Então, se você fica ali na lista, talvez mais pessoas vão te ver. Você falou, então, já, mas tem relação até um pouco com a segunda parte da pergunta que eu fiz. Você falou dessa coisa da literatura que é hoje um gueto. O que seria necessário uma política cultural para tirar a literatura desse gueto, para que ela pudesse ter o diálogo dela, que é tão importante para uma sociedade com mais pessoas? Quais seriam algumas medidas básicas assim que você acharia que uma política cultural poderia contribuir para isso? Nossa, eu acho tão difícil. Eu falo isso até por eu estar na escola, e eu acho muito difícil, porque eu acho que a literatura realmente ela tem muito do acesso da sensibilidade. E eu acho que a gente está num mundo em que a sensibilidade é sempre botada, né? Numa coisa muito mais utilitarista. Eu não sei como essas políticas claro, tem que ter políticas públicas para deixar o livro mais barato, mais acessível, para começar pela educação. Mas assim mesmo, eu não sei como isso. Se eu estou pensando aqui em outros países, por exemplo, que a educação é melhor, eu não sei se o nível de leitura é tão melhor que o nosso. Porque a impressão que eu tenho, por exemplo, quando eu falo com pessoas que moram em outros países, é muito que assim, aqui as pessoas leem muito, por exemplo, na Europa, mas elas não leem necessariamente uma literatura de alto valor, por exemplo. Às vezes elas leem mais, mas lê muito autoajuda, best-sellers. Eu não sei se eu não sei se tem como a literatura sair desse lugar de pouco acesso. Porque às vezes as pessoas falam, mas no meu tempo as pessoas liam mais. Eu não sei se liam tão mais, eu acho que tinha menos autores divulgados. Por exemplo, se a gente pensar hoje o tanto de autor que tem, pensar 20 anos atrás, a maioria não teria como estar numa editora. Né? Por exemplo, você fundou, por exemplo, uma editora. Se a gente pensar 20 anos atrás, isso seria muito difícil, porque o custo era muito caro, né? Uhum. O Manogon, em cima de uma resposta que você deu, ele escreveu, Manogon é o Manuel Gonçalves, é um poeta, um excelente artista plástico, e o livro está com um livro aí pronto, que vai ser também publicado pela Lavra. Ele colocou assim, a arte em si traz essa sensação de realização,
mesmo que dê trabalho, mas é uma válvula de escape. E depois da obra feita, dá esse certo abismo, uma abstinência. Sim. Tô vendo aqui o comentário do Ronaldo Calvão, que ele fez letras comigo. Lembro de muitos contos em Preonta Márcia, em Assis. É verdade, eu lembro que a gente conversava muito, né? Era um grande interlocutor, Ronaldo Calvão. Saudade da gente falar de literatura. E, aliás, o Ronaldo Calvão acabou me apresentando um Ratuan Nassar, que foi um copo de cólera. Foi a primeira pessoa que me falou do Ratuan Nassar, que ele tinha lido acho que era para um vestibular, eu não lembro se era da UEL, e eu fui almoçar na casa dele, tinha esse livro, eu lembro que eu li numa sentada, fiquei totalmente apaixonada pelo Ratuan Nassar nessa época. Uhum. Você tem alguma influência do Raduan na sua obra? Então, eu não sei se eu tenho influência, mas talvez a gente tenha sem até nem perceber, né? Eu lembro que eu fiquei totalmente impactada quando eu li, né? O Ratuan Nassar, achei muito bom. Uma certa temática assim de trabalhar muito o texto, a palavra, mais ela como uma revelação das coisas do que uma história, do que o contar uma história, né? Talvez isso é um ponto assim que acho que desde o Mosaico de Rancores, que foi o primeiro livro seu que eu li, eu fiquei com essa impressão assim, não sei se equivocada, mas que havia um pouco de uma certa afinidade entre a proposta dele literária e a sua. Pode ser mesmo. É que nem eu falei, não sei se de forma consciente, mas realmente é um dos autores que eu li que eu mais fiquei impactada quando eu li. Uhum. E, Omar, você perguntando assim, há algum trabalho novo à vista? Se tiver, fale um pouco dele para a gente. Então, eu estou escrevendo agora um romance que chama Tempo de Cão, mas tá assim, tá talvez um terço, tem acho que um terço, nem sei se tem isso, acho que um terço escrito, mais ou menos. Tem ali a ideia, mas ainda preciso fazer muita coisa, atrapalhar muito nele ainda. E às vezes, que nem eu falei, às vezes eu fico protelando, eu fico deixando para depois, com medo de escrever, né? Mas eu estou tentando, assim, tô já num. Eu preciso estar em contato com a escrita, assim. E mesmo que eu enrole, eu tenho que me sentir meio que acompanhada por alguma coisa, senão me parte meio que um desespero, assim. O Érico também, um grande amigo, aliás, ele faz. O Érico, eu forrete, tá? O Enterro do Lobo Branco pela Reformatório, e o Érico, ele fez a arte da capa, né? Ele fez o desenho da capa. Legal. Márcia, leia mais um trecho de suas obras aí para a gente. Eu vou ler de novo, eu estou preguiçosa, eu estou lendo só a Casa das Areias, mas é mais por ter sido o último, aí eu eu vou ler eu vou ler o comecinho do primeiro capítulo, eu li o prólogo, né? Deixa eu pegar o primeiro capítulo. O nome é Carta Enfiada a um Corpo Quase Morto, Estevão. Como posso descrever essa estranha pensão, onde cada cômodo representa um tempo diverso? Como descansar se cada porta se assemelha à mantíbula exposta de um monstro? Se cada janela se abre a uma temporada de dias mortos? Se cada rangido se parece com um estronto? Se cada fechadura esconde um segredo horrendo? Se o arrastar dos chinelos lembra línguas percorrendo seu corpo? E se as largadas, deixando rastros nos muros, recortam seu último gozo? Tudo nessa casa colabora para que eu não durma nunca. Tudo nessa casa colabora para que eu tenha pesadelos intermináveis. Tudo nessa casa colabora para que meu sangue se esfaia, feito o sangue dos hemofílicos.
nos encontramos nessa fissura entre o nada e o absoluto. Sua boca, seus olhos, seu nariz, seus gestos me assolam. Não há sossego em peregrinar um solo que não conhece o sagrado. Aqui é a primeira página do primeiro capítulo. Uhum. Casa das Aranhas, de editora Reformatório. Quanto é que está, Márcia? Oi? O preço? Qual é o preço? É 40 pela Reformatório, eu estou tentando pôr aqui para mostrar. É R$40 com frete incluso, né? Eu até vendi alguns às vezes eu coloco no Facebook também alguns, às vezes eu pego alguns exemplares, né, com o Marcelo. Certo. Márcia, nossa conversa é tão agradável, mas está quase chegando ao fim. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente vive hoje um momento muito complicado, né? O mundo está muito estranho. De um lado, a gente tem a pandemia, que está obrigando as pessoas a um confinamento. De outro, temos o mundo em geral, um avanço aí da extrema-direita, do fascismo, de muita gente tolhendo a liberdade. E a liberdade é uma coisa fundamental para todos, e sobretudo para os escritores, né? Que o escritor, a gente parte do pressuposto que é o exercício total da liberdade, que quando você está diante do papel ali, você não precisa de nada, você tendo uma folha em branco e um caderno, você é livre. É o seu momento. Como é que a Márcia, como escritora e cidadã, se situa diante desse tempo assim? De um lado a pandemia, de um lado essa opressão que galga cada vez mais aí sobre o mundo. Como é que você está vendo tudo isso? Nossa, é um momento difícil, mas eu acho que é meio que ele só representa o que já existe, né? Então, por exemplo, está num momento mais, talvez, fascista, porque muitas pessoas são fascistas, e o tempo acaba colaborando para isso só, né? Eu acho que na escrita, como você mesmo disse, é o lugar que a gente tem de uma liberdade total. Eu realmente não penso, na hora de escrever, sobre que aquilo vai ser mal interpretado. Não, eu realmente escrevo com total liberdade, sem pensar mesmo em nada. Porque eu sei que tem muita coisa que eu escrevo e que para determinadas pessoas parece super... como que eu vou dizer? Super libertário, né? E isso às vezes incomoda, mas eu realmente não penso muito nisso na hora que eu escrevo. Eu realmente tenho eu não me deixo afetar, eu acho, pelo momento. Certo. Então, foi super interessante a nossa conversa. Eu vou repetir mais um recadinho aqui. Hoje a Lavra fazendo 1 ano de existência, dia 8 de outubro, e amanhã tem o Sarau Resistência da Lígia Regina Lima, a partir das 18 horas, e domingo, o Antipandêmicos, com transmissão no YouTube da Lavra Editora e do Face da Casa Amarela. Então, no Antipandêmicos participam aqui da Yamazaki, Escobar Flanelas, Ivanelis, Luca Magalhães e eu, João Caetano, né? E agradecendo a Márcia pela nossa conversa, foi muito agradável. Fica livre aí se você quiser fazer suas considerações finais, ou quiser ler mais algum trecho aí. E obrigado por esse papo agradável. Eu que agradeço, só queria agradecer para quem estava junto com a gente, né? E você pelo convite, eu adorei. Eu sempre gosto muito de falar de literatura. E muito obrigada pelo convite e obrigado também por quem assistiu. E é isso. Tá certo, muito obrigado, Márcio, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. E quinta-feira que vem estaremos de volta. O nosso convidado da próxima quinta-feira é o escritor, poeta e
e cineasta também, um homem mil coisas, Escobar Flanelas. Estarei conversando com ele. Um abraço para o Arnaldo Afonso, que tem uma coluna sobre os saraus aí importantíssima, que eu preciso marcar um dia para ele vir conversar aqui com a gente também. E Marina Almeida, que está dando um abraço e um parabéns a Márcia pelos romances, e todo mundo aí que esteve presente nessa nossa conversa tão agradável. Obrigado, Márcia, obrigado a todos, até. Até.